No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse círculo de amigurumi perfeitinho, redondinho, sem essas pontinhas aqui, ó. E para mostrar para vocês uma peça feita da forma errada, tá? É assim que a gente lê nas receitas. Se a gente fizer exatamente o que tá escrito nas receitas, na maioria, na verdade, algumas, elas já vão estar escritas da forma que fica redondinha, certo? Mas a maioria delas eu vou mostrar ali para vocês, vai estar escrito de uma forma que se você seguir perfeitamente o que tá lá, ela vai ficar assim, a peça não vai ficar redondinha. E como vocês podem ver, eu fiz todos os aumentos na cor rosa para vocês poderem enxergar aonde que esses aumentos estão. Então, tudo que é branco não é aumento, tá? É um pontinho sozinho. E o que é rosa é aumento. Como vocês podem ver também, eles estão um em cima do outro, bem certinho, bem perfeitamente. E é por isso que essa peça fica assim, certo? Então, para consertar, para fazer uma peça mais redondinha, nós não podemos fazer um ponto em cima do outro. Nós temos que ter um intervalinho entre um e ele, para ele poder ficar redondo. E eu também fiz uma pecinha, olha só. Olha a diferença dessas duas peças, tá vendo? Uma bem redondinha, a outra cheia de pontinhas, tá vendo? E a diferença dessa daqui para essa é que, como vocês podem ver, os aumentos, eles não estão um em cima do outro. Nas primeiras carreiras, eles estão um em cima do outro. Já a partir daqui, a partir da sexta carreira, eu comecei a colocar eles em lugares diferentes, para eles não ficarem marcados e a peça ficar redonda. Olha só como realmente funciona e a peça fica redonda. E é bem isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje para vocês. Vamos começar vendo aqui então essa receitinha que eu escrevi, essa receitinha de amigurumi, tá? Que é esse círculo que eu fiz aqui. Ele tá escrito aqui. Então, na primeira carreira nós sempre vemos 6 pontos baixos, que foi o que eu fiz aqui. Na segunda carreira, 6 aumentos, terminamos a carreira com 12. Terceira carreira, 1 ponto baixo, 1 aumento por 6 vezes. 2 pontos baixos, 1 aumento por 6 vezes. 3 pontos baixos, 1 aumento por 6 vezes. E assim vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Essa quantidade aqui de pontos baixos é a quantidade de intervalo que tem entre um aumento e outro. E se a gente fica fazendo perfeitamente assim, igual tá escrito nessa receita, é assim que vai ficar, certo? Então, para fazer esse círculo aqui, ó, com os aumentos em lugares diferentes, ao invés de um em cima do outro, nós vamos começar esse segredinho na sexta carreira, onde nós temos aqui 4 pontos baixos e um aumento, certo? 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar esses 4 pontos baixos e só na primeira vez que nós vamos fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. E aí, no restante da carreira, nós vamos fazer 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento. Chegando no final da carreira, vai faltar 2, porque aqui nós só fizemos 2 e são 4. Então, lá no final da carreira, nós vamos fazer mais 2. Eu vou mostrar isso na prática para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós começamos sempre com um anel mágico. Vou enrolar no meu dedo fazendo um X, passar por baixo da primeira, por cima da segunda, puxei lá pra frente, dou uma voltinha e puxo a laçada. Posso tirar o meu dedo agora e eu tenho o anel mágico aqui. Então, dentro desse anel mágico, como tá aqui na receita, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Dentro do anel mágico, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Já posso fechar o anel mágico, puxo essa cordinha que tava sobrando lá pra trás. Prontinho. E como nós podemos ver, quando eu começo o meu anel mágico com 6 pontos, todo o nosso trabalho vai girar em torno da tabuada dos 6. 6, 12, 18, 24, 36, 42. Se eu começasse aqui com 8, ia ser a tabuada do 8. Se começasse com 7, a tabuada do 7. Então, agora que eu tenho 6 pontos baixos, na segunda carreira, 6 vezes 2, eu vou terminar com 12 pontos baixos. Para eu poder fazer 12 pontos baixos, eu vou fazer, então, 6 aumentos.
Então, todos os pontos que eu for fazer aqui vão ser 6 aumentos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho da carreira anterior e faço já o meu primeiro aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, fiz um aumento. Aqui, 2 aumentos. Vou pro meu terceiro ponto e faço o meu terceiro aumento. Próximo ponto, faço o meu quarto aumento. No próximo ponto, eu faço o quinto aumento. E agora, o meu sexto e último aumento. Então, eu terminei a carreira com 12 pontos baixos, certo? Vou fazer a terceira carreira aqui com um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento, e eu vou voltar lá no primeiro ponto que eu acabei de fazer e vou marcar, para eu não me perder. Vou fazer novamente um ponto baixo, um aumento. Tem que fazer isso 6 vezes, dá certinho lá no final da carreira, 6 vezes. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Fiz 5 vezes, agora é a última vez, ó. Um ponto baixo e um aumento. Terminei a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, a quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou terminar a carreira com 24 pontos. Então, vamos lá. 2 pontos baixos. 1, 2. Já vou marcar para não me perder. Fiz 2, então volto lá no primeiro, marquei. E faço um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos. Se eu seguir certinho lá, vai dar certinho 6 vezes até o final da carreira. Então, agora eu já fiz 5, a sexta vez, aumento. Chegamos, então, na quinta carreira, e a quinta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, terminar com 30 pontos baixos. Então, são 3 vezes. 1, 2, 3, volto lá no primeiro desses 3 e marco. E um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2,
3 e um aumento. Vocês podem perceber que eu sempre finalizo as carreiras com aumento, os últimos pontos sempre são aumento. Então, agora nós vamos começar aquela sexta carreira com 4 pontos baixos e um aumento, e é onde eu vou começar a dividir no meio esses 4. Eu vou ensinar para vocês na prática. E aí, essa carreira, a sexta carreira, sempre que eu dividir os primeiros pontos aqui no meio, eu não vou terminar com aumento como foi nas outras. Vocês também vão ver quando eu fizer na prática para mostrar para vocês. Então, para começar a sexta carreira, pela lógica, né, pela sequência, nós temos que fazer 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Mas é aqui que nós vamos começar a dividir esses 4 pontos baixos ao meio. Mas é só no primeiro, tá? Então, 4 dividido por 2, né, dividido no meio, são 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos apenas, não vou fazer os 4 como diz a receita, tá? Fiz 2, que é a metade de 4, e um aumento. E aí você me pergunta, tá, e os outros 2, onde que vão? Eu não posso simplesmente cortar no meio e deixar sem esses 2. Esses 2 que faltaram aqui, certo? Porque eram 4 pontos baixos, eu só fiz 2. Onde que vão esses 2? Aqui, no final da carreira. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui, toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer esses 2 pontos que vai completar os 4. Então, eu fiz 2 pontos baixos e um aumento. E agora, eu vou seguir fazendo a carreira como ela deve ser. 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Lembram que eu falei que essa carreira aqui não vai terminar com aumento? Ó, eu ainda não terminei a carreira, eu ainda tenho 2 pontinhos ali para fazer. Sabe quais são esses 2 pontinhos? Aqueles que eu não fiz no início. Então, quando eu fizer esses 2 aqui agora, ó, 1 e 2 para finalizar a carreira, eu fiquei com os 4 que eu não fiz lá no início, ó. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Então, os primeiros 4, ele fica dividido, ó, no começo da carreira e no final da carreira. 2 para lá e 2 para cá. A mesma coisa vai acontecer para todas as carreiras de número par, tá? Quando for aqui 6 pontos baixos e um aumento, eu vou dividir 3 no começo e 3 no final. Então, ele vai ficando assim, olha aqui. Essa daqui é a primeira carreira, ó, que eu fiz dividindo no meio, tá vendo? Ó, aqui tem 1, 2, 3 pontos e um aumento, certo? 3 pontos e aumento a gente faz normal. A próxima carreira, que é 4, ó, tem 1 e 2, tá vendo? E já vem o aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. E então, eu vou chegando lá no final, e o que que eu faço? Os 2 pontinhos que ficaram de fazer aqui, ó. 1, 2 no começo, 1, 2 no final, completando 4 pontinhos. Aqui já é o primeiro da próxima carreira, tá? E assim, os aumentos vão ficando em lugares diferentes. Vou mostrar aqui pra vocês também nesse trabalhinho que nós estamos fazendo agora. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, vamos ver no começo da carreira. Aqui, ó, eu tenho um aumento da carreira de baixo. Aqui é um aumento. Aqui eu tenho um aumento da carreira de cima.
pode ver, tá bem distante, ó, tem um aqui, outro aqui. O próximo aumento, ó, tá aqui. Então, tá um aqui, outro aqui e outro aqui. Eles não ficam um em cima do outro, e é por isso que vai ficando redondinho. A próxima carreira, a carreira de número 7, vou pegar aqui pra vocês, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Esse 5 eu não divido no meio, eu só vou dividir os números pares, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo 5 pontos baixos normalmente. Então, eu vou fazer aqui, fiz 3 pontos, vou parar um pouquinho só para marcar o meu primeiro ponto da carreira. 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 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 Última vez. 1, 2, 3, 4, 5 e novamente eu termino a carreira com aumento. A próxima carreira eu não tenho escrita aqui, é a carreira número 8, mas pela sequência eu tenho que fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Como 6 é um número par, eu vou dividir ele no meio, certo? Então, vou fazer 1, 2, 3, que é a metade de 6. Já vou marcar aqui, 1, 2, o terceiro aqui. E vou fazer um aumento. Fiz um aumento. Agora, eu vou fazer a carreira normal, com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E novamente, ficaram aqui 3 pontos baixos, faltando fazer para terminar a carreira. Vou fazer esses 3 pontos. 1, 2, 3, que são os pontos que eu não fiz lá no começo. Então, contando aqui, ó. 1, 2, 3, com os últimos aqui. 4, 5, 6, eu tenho os 6 que eu preciso. E assim o seu trabalho vai ficando assim com os aumentos, um em cada lugarzinho, não um em cima do outro. E aí, ele não fica marcadinho dessa forma, ele fica bem redondinho. Olha a diferença que fica.
E é bem simples de fazer, não é mesmo? E agora que vocês já entenderam como é que faz, divide os números pares no meio, só na primeira vez que vai fazer lá no comecinho da carreira. A partir da carreira número 6, eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que vocês vão ver pela internet fazendo os amigurumis, começando a dividir o número no meio aqui pela carreira número 5. Tá? Eu começo pela carreira 6 porque eu gosto de fazer nos números pares. Eu divido o número igual, 2 para lá, 2 para cá, 3 para lá, 3 para cá, 4 para lá, 4 para cá. Mas algumas pessoas começam a fazer já nessa carreira número 5, dividindo 1 para lá, 2 para cá, somando 3. Aqui na carreira número 7, 2 para lá, 3 para cá, né? Somando 5. E aí, na carreira 9, que faz 7 pontinhos, 4 para lá, 3 para cá, somando os 7. E então, você vai fazer da forma como você achar melhor e mais fácil para você. As duas dão certo e funcionam. As duas, elas têm, na verdade, a mesma função, elas funcionam da mesma forma. A única diferença é que um vai ser feito na carreira de número ímpar, né, começando aqui na 5, e a outra na carreira de número par, começando pela 6. Mas elas servem para a mesma coisa e têm a mesma função, tá? Só para vocês entenderem isso. Então, esse é o nosso segredinho, esse foi o passo a passo de hoje, e se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu respondo com maior amor e carinho para vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.